Olá, está começando mais um Politizando. Para me ajudar aqui na bancada, Juliano. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vânia, tudo bom? Edson? E a nossa entrevistada de hoje é a Vânia, que é mulher, faz política, participa ativamente da política. Ainda não sou teu nome, né, Vânia? Mas antes de qualquer coisa, te apresenta aí para nós, Vânia. Na verdade, assim, participo atualmente da política mesmo, né? Porque Sim. gosto, porque acho que precisa, né? Sim. Todo mundo teria que ter um envolvimento grande na política para mudar o contexto dessa nossa história. Sou bióloga, trabalho com licenciamento ambiental. Isso, Vânia. Muito prazer, Vânia, então. Vamos falar um pouco, então, dessa tua participação da política, né? Comentaste que é presidente de um partido, já trabalhou em governos. Como é que a Vânia conheceu a política ou iniciou vamos dizer assim, essa carreira da participação na política? Bom, na verdade, assim, eu fui assessora parlamentar, fui cargo de confiança em governos diferentes, e aí vi a necessidade que realmente a mulher precisa estar na política. Sim. Nada contra os homens, tá? Mas para Claro. dizer assim, não para levantar bandeiras de opção sexual ou Sim. de gênero, Sim. nada disso, tá? Mas sim para fazer parte mesmo, né? Porque a melhor administração que se tem é da mulher. A melhor gestão também, desculpa, Sim. tá? Mas É que já tem experiência de casa, que já isso manda em sim, casa, organiza porque, a casa. porque na verdade a mulher administra casa, família, emprego, filho, né? Ela Sim. faz tudo junto, né? E a mulher tem, assim, um olhar diferente, né? Ela, além, não sei se é porque essa relação mais materna, né? Mas ela tem um olhar diferente que além daquilo que às vezes um homem olha que é mais binário, assim, né? Ou é São as assim, ou é caixinhas. assado. São as caixinhas, né? Isso, A mulher sim. tem A mais de mulher uma. tem um toque melhor na administração, né? Verdade. No serviço. E, Vânia, falando de política propriamente dito, como é que tu vê esses movimentos que se dizem representar a mulher na política? A gente vê muitas vezes de alguns partidos de uma ala, né? Mas principalmente aquelas que têm cargos eletivos, que quando ganham a eleição, enfim, ou quando vão para uma assembleia ou para uma Câmara Federal, elas tendem a carregar ou levar um estereótipo de uma mulher que ela necessita de uma atenção até muitas vezes que transborda ou transpassa dos direitos gerais das pessoas, que elas exigem que teriam que ter direitos além ou enfim, que defendem aquela bandeira até mesmo sobre aquilo que as mulheres dizem ou querem no dia a dia, assim, normalmente, né? Bom, Edson, eu não me sinto representada por essas mulheres, tá? Sim. É porque, assim, eu acho que, na verdade, segregar, né? Dividir. Eu acho que, assim, criar classes, criar núcleos, criar grupos, isso é muito complicado, né? As minorias. Isso, né? Porque tu acaba... É mais fácil governar assim, né? Sim. Desculpa entrar nessa seara, mas é mais fácil governar assim com todo mundo dividido, né? Porque, na verdade, quando ela entra na política, quando ela está trabalhando, ela tem uma classe para defender. Mas, antes de tudo, ela tem o eleitor para defender, Sim. independente do sexo, né? Do gênero. E tu não acha que, de certa forma, a mulher que está de fora, né, a dona de casa lá e tal, ela, ao ver esses movimentos, que são, de fato, os que mais aparecem, né? Mais agressivos, Exato. né? Ela, será que não encontra aí uma barreira para buscar um partido político, para conhecer a política? Com certeza, que nem eu disse. Eu estou na política e esse perfil não me representa. Sim. Então, tu imagina se isso vai representar a dona de casa. É verdade. A pessoa, assim, que está lá, né? Está ocupada com os filhos, com os problemas da casa, com o trabalho, com o marido que vai chegar ou não, mas enfim. E aí ainda, quando pensa em política, ela diz, mas eu não tenho força para... Isso não me representa, Sim. então eu nem vou. Se é pra fazer isso, eu não vou me envolver, vou continuar dentro de casa, entendeu? Porque eu já tenho problema demais aqui, sabe? E é mais ou menos por aí. É o que eu penso. Não, verdade. Se for analisar, hoje, em questões de números, né, a população brasileira é predominante mulher, né? Em números, claro, não tão expressivos, mas existem mais mulheres do que homens. E na política a gente vê um cenário totalmente diferente disso, né? Inclusive criaram cotas para mulheres nos cargos eletivos, né? Que 30% teriam que ser mulheres, que muitas vezes acabam sendo completadas por mulheres que nem gostariam de estar ali, mas colocam
Porque, na verdade, o que se tem que fomentar não é criar vagas para as mulheres, mas é, de fato, convencê-las a participar da política. É isso que eu ia fazer uma pergunta para a Vânia. Porque a gente vê em várias eleições, a gente tem que estar sempre envolvido com isso, que às vezes é complicado tu achar mulheres que queiram se envolver. Às vezes ela não tem um espaço, às vezes a gente até por interesse, ou não gostar de não querer se envolver, né? E não por um fato que é imposto, não vai ter mulher se candidatando, não vai ter mulher eleita, é aquele problema. Se ela não se candidatar, ela não vai ser eleita. A mesma coisa eu vi bastante na universidade. Nas engenharias tem pouca mulher. Né? E eu que sou da química, era praticamente todas mulheres, né? A maioria era mulher. Já na mecânica, a maioria era homem. Daí eles ficavam falando, mas por que não tem mais mulheres na engenharia mecânica? Tipo, aonde é que diz que é proibido? Não, né? não diz. É uma questão de identificação. Isso. As mulheres elas deveriam mais se interessar pelas coisas que elas querem, buscar os espaços, mas mais ou menos assim, sem alguém representando, impondo que tem que ter. Eu acho que é a imposição. A imposição é complicado, né? Se fala bastante no direito da mulher, mas onde está o direito da mulher? Ela não querer. Se ela não quer participar da política, por que tem que ter os 30%? Né? Assim, isso deveria ser opcional, né? Mas como não é, né? Sim. A gente tem que conseguir trazer essas mulheres, incentivar, isso, trazer essas mulheres por meio da política de uma forma mais mulher, né? Porque eu acho que a coisa é muito agressiva, choca bastante quem não está no meio, né? Sim. Talvez função das bandeiras, né? Exato. E talvez falte daqui a pouco nos partidos que não se identifiquem com aqueles tipos de bandeira. Talvez tremular outras bandeiras. Isso, também. Então, quer dizer, às vezes a gente vê só uma coisa acontecendo, a gente entra em outras questões que a mídia talvez prefira, vamos dizer assim, dar destaque para aquele tipo de movimento feminino, né? E talvez não deixe os demais aparecerem. Mas, né, nas cidades, nos municípios, o trabalho tem que, também dos que não se identificam, teria que ser mais vamos dizer, fomentado né, dentro dos partidos. Eu acho também, acho que os partidos pecam bastante nessa situação, né? Porque é o homem que tem voto. Não, tem muito homem que tem voto por causa da mulher. Sim. Só que a mulher não sabe. Sim. A mulher dele não sabe que a vizinha ou que o vizinho votou nele por causa dela. Então, muitas vezes, né? Sim. Porque muitas vezes o eleitor nem conhece ele, mas conhece a esposa dele. Sim. É a esposa dele que leva o filho na escola, é a esposa dele que conversa com os vizinhos. Né? Então ela tem que saber essa força que ela tem. Sim. Mas é uma força delicada, né? Não é uma força imposta, por sabe? trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Né? E aí você falou das mídias, mas é que a mídia é assim, né? É só no caos que ela vende. É só no caos que ela se fortalece, né? Sim. Não tem... Não, e isso a gente comentou no episódio 2 ou 3, não lembro agora, que nosso espaço aqui, nós estamos ocupando ele nas mídias digitais, aí, nas mídias sociais, porque a mídia tradicional tem deixado essas lacunas, né? Tem representado um segmento só. Então, os outros que não se sentem representados, eles estão buscando alternativas nessas mídias não tão tradicionais assim. E se a gente for ver hoje, jornalistas, o Caio Coppola, né? Ele não está na rede nacional, mas é um jornalista que, quando publica alguma coisa, é milhões de acessos. Sim. Muito mais que um telejornal, por exemplo. Alexandre Garcia, né? É um cara que grava todos os dias programa de rádio, programa do YouTube dele. Tem 2 milhões de seguidores no canal do YouTube. Pega o VAC... Pega o Luiz, o Lacombe. Então são caras que saíram da mídia tradicional, estão fazendo o seu trabalho e hoje têm visibilidade maior do que tinham quando estavam na TV. Porque conseguem ser jornalistas, conseguem fazer o seu trabalho sem ter ninguém mandando neles, dizendo o que eles podem e o que eles não podem dizer. Vamos citar também aqui a jogadora de vôlei, aquela Ana Paula Henkel. Sim. Ela também está nesse meio assim, mais ideológico, mas trazendo informações também que muitas vezes não são ditas nos meios tradicionais de mídia, né? Trazem essas informações de fora, que ela mora nos Estados Unidos, então ela traz muita informação de fora, que a gente não vê por aqui ser falado, sabe? É porque aqui o foco é outro.
Né? A mídia tem um foco, tem a sua bandeira ali, carrega consigo. E infelizmente acaba que aquelas mulheres que pregam um direito extremista feminino, que não existe no meu ponto de vista, não é questão de ser machista ou não. Eu vejo pela minha mãe, pela minha esposa, enfim, então quer dizer, eu vejo pela minha realidade, né, das pessoas que estão perto ou próximo de mim, então, né, essa realidade que elas representam, ela de fato não representam assim como não te representam. Mas vamos falar da Vânia, empresária, bióloga, tem uma empresa de licenciamento ambiental, presta serviços nessa área. Sim. E nós havíamos conversado antes sobre algumas pautas sobre esse assunto também, né? Um deles, que eu acho que engloba não só o serviço privado, mas também o serviço público, que são as licenças ambientais propriamente ditas, né? Que acho que é onde tu trabalha focada nessa questão. Uhum. E é comum a gente ouvir falar, a obra tal está esperando licenciamento, a obra tal está esperando licenciamento, aquela obra foi embargada por causa de licenciamento. Aonde que está o gargalo aí? Por que há essa divergência? É falta de segurança jurídica? É incapacidade de produção, de licenciamento? Enfim, aonde que mora esse problema? Eu deixei de comentar contigo que, além de ser bióloga, eu sou perita judicial ambiental. Olha. Tá? Então, assim, a gente tem muita experiência na área de licenciamento ambiental. Tá? Então, eu vou te explicar mais ou menos como é que acontece. Tá? A coisa ficou... O meio ambiente virou moda, e como tudo que vira moda... Não estou dizendo que não é importante, né, que fique claro isso, mas tudo que vira moda se criam umas coisas assim, o técnico licenciador, do órgão licenciador, se ele assina o teu documento em 15 dias, o Ministério Público diz que ele está facilitando a licença. Se ele assina em 60, o Ministério Público diz que ele está trancando a licença. Então vamos começar assim, o órgão público, o órgão licenciador tem esse receio de ser apontado, tá? Aí já o empreendedor tem pressa, ele investe, o licenciamento ambiental não é uma coisa barata, é uma coisa que cada vez é mais cara, porque cada vez pedem mais coisas. Pra gente que trabalha com licenciamento é bom, mas para o empreendedor não é. Claro. Tá? Porque às vezes um licenciamento de baixo impacto é laudo geológico, é laudo isso, é laudo aquilo, tudo tem custo, né? Sim. Então, para o empreendedor se torna muito caro. E para o técnico também, porque tu tem toda uma exigência para cumprir e depende de onde tu faça o licenciamento. Por exemplo, se eu vou licenciar na prefeitura, vamos citar assim, de Novo Hamburgo, os técnicos que analisam lá têm um entendimento sobre o CONAMA, sobre o CONSEMA, sobre o Código Florestal, enfim. Se eu vou lá em Porto Alegre, o entendimento já é outro. Tá? Então, isso não existe clareza jurídica quanto à questão. Não existe clareza jurídica. E não existe nada que tu não possa fazer no meio ambiente, que fique claro, tá? Sim. Você só precisa de estudo, tá? Tu precisa provar para o órgão ambiental que tu pode e que o dano que o teu empreendimento vai causar é menor do que o dano dele não existir, tá? E outra coisa, tu compensa, tá? Às vezes tu vai fazer uma empresa no meio de um bairro que está totalmente antropizado. Cheio de empresas, cheio de indústria, jogando lixo, Aí tu quer fazer direitinho. O pessoal todo em volta faz irregular e continua lá. Aí tu quer fazer direitinho. O certo, tu gasta dinheiro e o órgão ambiental não deixa. Então assim, o meio ambiente é complicado. Precisaria de uma lei para isso. De repente tem muita empresa que às vezes que agem, entre aspas, na ilegalidade. Mais rápido e mais fácil, Juliana. Por uma morosidade. Morosidade do sistema, com toda a burocracia. Eu já escutei cliente dizer assim, aí eu vou fazer, e aí eles me multam, e aí quando eles me multarem, eu sou obrigada a regularizar. É mais rápido. É mais rápido e mais fácil para ele, né? Eu não tenho, sabe assim, eu não posso incentivar, mas realmente é mais rápido. Tá? Porque quando ele entra com LP, LI, a licença prévia, a licença de instalação e depois a licença de operação, às vezes leva anos. Imagina. Às vezes porque falta uma coisa, leva anos. Aí, se ele vai lá e constrói e começa a atividade, aí ele é multado... Aí o órgão público é rápido. Rápido. Para multar, para multar é uma rápido, muito rápido. Para multar e para regularizar. Então, qual é o sentido disso? Né? Sentido, passa a ideia de arrecadação, né? Isso, o sentido arrecadatório. Isso porque assim, tu tá fazendo a coisa certa, você tá descartando teus efluentes corretamente, tá? Aí não pode. Aí tu vai lá e faz
tudo a moda Bangu, que nem se diz. Sim. Lá eu sou carioca, daí se diz Baduí, a moda Bangu. E aí regularizar fica fácil. E tem outra a questão que a gente estava conversando, eu e o Juliano, que, por exemplo, uma oficina mecânica vai ser igual aqui e vai ser igual em São Paulo. Isso. Vai ser igual em qualquer lugar. Os mesmos resíduos Mas, que vai a mesma coisa. Mas não igual existe um checklist prático de ser avaliado para que se licencie. Não existe. Aí não sei se é por medo, né, dos técnicos, a inexperiência, de repente, dos técnicos que estão nos órgãos ambientais, que não são todos, mas às vezes tu pega um que recém passou no concurso ou é inexperiente e não tem aquela segurança, porque eu até entendo, porque eles têm sempre alguma coisa apontada para eles, assim, tipo, se tu errar, tu vai ser apontado. É complicado. Eu também li bastante sobre o assunto antes de a gente fazer nossa entrevista aqui. Fez o tema de casa, estudou. Papirei. Existe muitos dizem que toda essa burocracia e essa demora para gerar um licenciamento também recai muito sobre a questão de investimento nos órgãos de fiscalização, os órgãos públicos, né? Tipo assim, o efetivo é baixo de técnicos ou, né, às vezes não tem equipamentos para fazer algum tipo de análise, sei lá. E esse também é um dos pontos que entrava também no licenciamento. Às vezes é tipo assim, às vezes é 200 processos para um técnico ou dois, né? Isso. Se não tem fiscalização. Isso, tipo... Até que, qual lado que é o mais causador dessa demora? É a legislação ou é o operacional? Na tua opinião? Na minha opinião, é o operacional. Porque a legislação já diz que tu tem que ter. Que o município que licencia, né? Quando ele não tem habilitação ou competência para licenciar, é para o FEPAM aqui, para a Fátima, né? Antiga Fátima, em Santa Catarina. Mas se ele diz eu posso, ele tem que ter gente para isso. Tá? Agora, ele tem que ter pessoal habilitado mesmo. Não ter assim, um biólogo, a Vânia, bióloga, o Juliano, engenheiro químico, né? E aí o Juliano me passa um laudo dele, com a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Ele estudou para isso, ele sabe o que ele está fazendo. Não é a minha área, tá? E eu não é porque eu sou funcionária pública que eu sou capaz de dizer que o laudo dele está errado. Sim. Mas dizem, né? Dizem, mas eu não posso, não poderia. Mas aí a responsabilidade recai em cima do quem assinou, quem está dizendo que aquilo está certo. Isso que eu ia dizer. Então, se eu posso dizer que teu laudo está certo ou está errado, tu não precisa emitir uma RT. Porque para que vale a tua RT? Mas aí a gente entra numa outra questão que eu vejo também. Aí a gente fala sempre no órgão público como órgão regulador, né? Mas por que a gente também não... e aí, claro, aqui é divagando o assunto, mas eu acredito que poderia existir órgãos fiscalizadores privados. Sim. Por que quem vai dizer que a lei está sendo cumprida? Ou aí entra aquela questão o fiscal... do pagar por fora, do não sei o quê. É que assim, o fiscal mas o privado também vai fazer. Mas por que se no público a gente sabe que existe a corrupção, né? Ou existe a ineficiência de fazer? Por que não pegar e abrir para o mercado privado fazer, e aí se cria requisitos, a empresa atendeu requisitos. E aí eu acho que se fomenta nesse caso até mesmo as licenças tácitas e tudo mais, porque a empresa privada que tem interesse em receber e agilizar faz o checklist, apresenta os documentos ali enfim, do licenciamento prestado ou feito, encaminha para o órgão só avaliza porque já foi checado por alguma empresa privada, ele vai lá arquivar, o órgão público vai fiscalizar e aí entra numa lista de fiscalização. Tá errado. Que aí pode ser uma fiscalização comum, ou seja, exato. Não precisa ser o fiscal do meio ambiente, pode ser o fiscal do Código de Posturas, pode ser o fiscal de obra. Até porque vai ser um checklist, tem que verificar isso. E aí o que acontece? O cara verificou, tá errado. Aí sim se investiga se de fato quem lá atrás negligenciou ou se a empresa está de má fé. Sim. Mas aqui, a grande questão aqui é que é a presunção da culpa, que vai de encontro à própria lei, né? Que é a presunção da inocência, né? Eu sou empresário, eu tenho a presunção de que eu vou cumprir tudo. Sim. Que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Todo aquele requisito já para tu cumprir certas regras, tem que seguir aquelas regras. E, como a Ana falou, provavelmente ela entra ali com
alguém é responsável por aqueles documentos, Sim. aqui que está sendo encaminhado. E é aquela pessoa que vai responder, Exatamente. caso Mas os fatos não sejam Assim verídicos, como né? todos os produtos que tu compra no mercado, produto químico, produto É. de saúde, produto Tem um de shampoo, responsável, né? tem um responsável. Se der algum problema, É. esse responsável vai responder Isso. por aquela situação que aconteceu. E tu acha que os alvarás tácitos eles já são uma realidade? Ainda não. É. Porque seria eu acho que seria o maior ganho, né? Tu libera o cara, tu deixa o cara empreender com as regras Sim. mínimas, e aí ele enquanto se implanta ou se constrói, ele se regulariza. Sim. É. Não, sim, mas para mim ainda não são uma realidade porque ainda falta, assim, ó, tem algumas coisinhas que faltam para tirar aquela insegurança das Segurança pessoas jurídica, eu que acho a até. insegurança jurídica e das pessoas que não entendem e que Sim. são contra porque não Sim. entendem, entendeu? O que eu vejo assim, o que acaba sempre acontecendo, tá? E isso, discordem ou não de mim, o que acaba sempre acontecendo, a empresa médio grande que está consolidada no mercado, essas tem que fazer, porque ela é fiscalizada, ela é olhada com os outros olhos. A empresa pequena, microempreendedor, esse muitas vezes ele negligencia porque é mais fácil, muitas vezes lá Como eu falei, depois pagar, regularizar. É. porque se ele for competir em tempo, recurso e tudo mais, Não de consegue. tempo de espera, Provavelmente empresa inviabiliza grande, a não implementação. consegue. empresa grande já consolidada tem já um corpo técnico, um corpo jurídico que faz todo esse assessoramento para essas empresas. Não, convenhamos. E O já cara entrega tudo prontinho, É. já tem o seu contato também Sim. dentro de alguma prefeitura ou não, até porque a Exato. prefeitura também é conveniente ela ter uma empresa grande no seu Sim, né? território. Óbvio, É. né? Tudo anda fácil. É. O problema mesmo é o pequeno e o médio empreendedor Exato. E é que é verdade. o mecânico que quer botar lá na garagem de casa sua mecânica. E que não conhece ninguém. Esse cara, ele não vai regularizar. Ele não vai Ele não vai regularizar. E aí acaba que se perde a finalidade de ter um órgão regulador. Não. Porque, de fato, muitas vezes, por exemplo, um shopping que gera lixo de resíduo, não gera resíduos pesados e tudo Sim. mais, vai de encontro com uma oficina. A oficina, muitas vezes, polui muito mais. Sim, Uma sim. empresa grande e tudo mais. E esse cara, ele não vai regularizar. A prefeitura não tem eficiência e capacidade de fiscalizar todos esses. A gente está usando mecânica que eu acho que é mais comum que a gente É uma conhece. coisa meio Mas tem metalúrgicas, tem, eu acho que outras coisas que geram Principalmente aqui resíduos no pesados. Hamburgo, tá? Uma igreja precisar de um licenciamento ambiental. Sim. O que ela gera de resíduo? Na verdade, o que ela gera é a ablação sonora. Às vezes É. tem algumas que exageram, né? Não, eu acho que Bastante, ela poderia ter uma certidão de isenção Exatamente. atingindo alguns parâmetros, né? Um Por pequeno exemplo, restaurante lá, para onde vão os efluentes, né? Mas isso é questão, coisa simples, né? né? Não é uma coisa Entra para naquela ficar no questão. entrave, né? O que precisa para uma igreja? A gente está dando um exemplo aqui. O que precisa para uma igreja? É esse item, esse item, esse item. E é ponto, checklist. é checklist. né? É. Simples. Por É. que numa... Não vamos inventar. Aí a Exato. igreja do Edson eu vou pedir 3 itens porque é o Edson. Aham. Aí na igreja do Juliano eu já vou botar um 50. negócio desse tamanho Sim. porque, Sim, né? exatamente. Então, eu acho que falta segurança, acho que clareza jurídica, eu acho que falta isso. Padrão. Eu vejo assim, padronizado. tudo que tem que existir despachante é porque não é claro como é que se faz. É, né? Eu vejo assim, tem o despachante do carro, é porque o cara se embanana para fazer os documentos do carro. Existe o despachante para fazer porte de arma, é porque não o é cara- simplificado o processo. É. Então, quer dizer, acaba que se criam, né, tem que ter especialistas do meio do caminho. E no meio do caminho. É. Porque na verdade a gente poderia ser só o produto final, né? Claro. Mas não, a gente acaba atendendo o O cliente que é a realidade. desde o começo, Sim. desde o momento que ele entra. E pra na ti é bom, na prefeitura. verdade. Claro que é bom, Sim. mas a gente vive outra realidade Claro, hoje, né, sim, Edson? sim. Assim, a gente tem que se ajudar, né? A Sim. gente tem que entender que Sim. as coisas não estão boas para ninguém. Então, É verdade. não adianta eu dizer que é bom para mim e daqui a pouco não tem empresa nenhuma estabelecida no município Sim. e aí eu Por não trabalho dificuldades, mais. Exato. Ninguém queira mais empreender pela toda a E aí eu não burocracia trabalho que mais, tem, sabe? Então deixou Não, de já ser é bom. um gargalo, É. né? Até tá rolando agora, voltou a rolar agora um projeto de lei do licenciamento, né? Até porque ele De não novo? Tá desde 2004 Então eu ia dizer, de novo, a mesma novela. Entra relator, sai relator, arquiva, desarquiva o processo. Né? E esse processo ele começou a rolar de novo agora no início do ano e ele vem com um foco assim de destravar muito investimento, né? Segundo a FIP,
que é a Fundação de Índices e Preços, ele fez um estudo dizendo que, se caso aprovada essa lei, ela pode destravar 126 bilhões de investimentos. Imagina, né? E pode gerar até de 2,5 milhões de empregos em 10 anos. Nossa. Isso é muita coisa, sabe? Tipo assim, tu vê, muita uma coisa coisa. que ela, como a gente vinha conversando antes, o licenciamento não tem uma lei específica. Geralmente ela vem por conselhos, CONSEMA, CONAMA, e aí ela segue um código florestal que não sou contra o código florestal, só que eu acho que o Brasil é grande demais. Sim. Tá? A nossa realidade do sul não é a mesma lá do Nordeste. Só para dar um exemplo, o Maricá imune ao corte, dá um exemplo, né? Nem é mais, né? Mas assim, o Maricá imune ao corte porque ele é uma espécie pioneira para preparar o solo. Lá na Bahia. Sim. Lá no Nordeste. Aqui ele é inso. Sim. Aqui tem maricá por tudo. A gente não precisa proteger porque ele nasce por conta. Claro. Mas é porque as realidades são outras, sim. sabe? E aí a gente segue o mesmo, né? Eu acho que isso é em tudo, né? Sim. É um país muito grande, muito grande. difícil. Muito diverso. Essa lei agora que tá para ser, que a gente estava comentando agora, ela traz nela também uma nova licença, que é a licença por compromisso, né? Alguns dizem que é o tácito, outros, né? Mas ela é uma restrição por compromisso. Sim. Aqui no Sul, agora no início de 2020, foi implementada uma lei também, a nova, até me fugiu o nome, não é marco regulatório, é o da lei ambiental aqui no estado. O código. Isso. Código ambiental. E nele também veio junto, que essa lei vai trazer, aqui no Sul já vem trazendo. Em Porto Alegre já tem, né? Novo Hamburgo ainda não está regulamentado. Mas essa lei ela traz tenta regulamentar o licenciamento, que vai esclarecer padronizar mais esse processo, né? Na tua opinião, E colocar compromisso, né? Compromisso no empreendedor, compromisso no órgão ambiental, compromisso no técnico que está fazendo o trabalho, porque senão... Né, e ao mesmo tempo que uns dizem que é boa, que ela vai desburocratizar, vai destravar investimentos, vai gerar mais empregos, existe uma ala política que diz que isso também vai liberar a poluição, que o empresário vai desmatar. Aí eu vou te dizer, Juliana, isso é uma questão de bandeira, porque aí assim, beleza, não faz isso hoje. Não desmata. Não vai... Então, se tu cria regra, então ele não vai fazer mais. Vamos dar um exemplo. A premissa é básica. Quando o Estado facilita, as pessoas fazem. Quando o Estado cria entrave, as pessoas só negam ou burlam. E poucos fazem. Isso aí. Não deixam de fazer. É isso aí. Vou trazer agora aqui a tua opinião. O que gera mais resíduo? Uma indústria química, vamos usar o exemplo pesado, uma indústria química, que segue normas de meio ambiente, ISO 14000, né, faz todo o seu processo ser dentro da lei, ou o Novo Hamburgo que tem 7% de esgoto tratado? Gostei da pergunta, olha só. Primeiro, tu já me deu a resposta, né? A indústria química, se ela tem ISO, ela faz tudo dentro da normalidade, da legalidade, e ela atende os parâmetros ambientais. Ou seja, ela descarta o efluente dela corretamente. Descarta no lugar certo. E aí o meu medo, quando tu me diz assim, que nem Novo Hamburgo, que tem só 7% do esgoto tratado, porque esses dias eu ouvi alguém dizer, que eu não me recordo quem, já tem 10% de rede, né? Ter rede não é ter esgoto, porque se tu não ligar a tua casa na rede, tu não tem esgoto, né? Tá? E 7%, gente. 2020. 7%. Aí nós estamos aí numa pandemia onde a doença pelos veículos hídricos, né, são, né, diarreia é uma coisa que tu pega por falta de tratamento de esgoto, virose. No começo da pandemia a gente viu que lá em Santa Catarina, já no esgoto, em novembro de 2019 foi achado. Sim, aí tu imagina assim, aí tu faz uma campanha, lava as mãos, né? Sim. Mas sem saneamento básico. Lavar a mão pra onde? Pra quê? Né? Sabe? É pra água que como usa faz a captação. Gasta dinheiro pra limpar. Isso, sabe? Então, é que uma coisa vai ligando a outra, né? É que as pessoas não entendem que o meio ambiente está ligado à saúde, à educação. Sim, demais. A tudo, né? Geralmente quando entra alguma lei sobre facilitando o empreendedor, a gente vê isso até mesmo no meio acadêmico,
que eles já imaginam que a indústria é um poluidor. Sim, é a presunção da culpa. É que é o pessoal do barulho, Juliano. Desculpa a expressão, mas é o pessoal do barulho, quando sabe? tu vês um órgão punindo alguém por uma poluição, só que o próprio município que está te multando por poluir não faz a parte dele. É que assim, também assim, um erro não justifica o outro, Exatamente, tá? Se tu tem sim. uma empresa, tu tem que procurar trabalhar corretamente, tá? Seguir as normas ambientais. Tá? Mas isso não dá o direito ao município de não ter. O exemplo vem de casa, né? Exatamente. Como é que tu vai fiscalizar, né? Para começar que tu fiscaliza aquilo que tu mesmo licencia, né? Sim. Que é aquilo que tu estava falando antes, né? Que deveria... eu vou te dizer assim, como a gente trabalha com licenciamento ambiental, alguns municípios não têm habilitação própria para licenciar. Eles licenciam, mas eles não têm corpo técnico, então eles terceirizam o serviço para empresas privadas. São os melhores municípios. E não são porque são os mais facilitadores, não. Muito pelo contrário. Mas são que seguem a lei, é aquilo e acabou. Eles não inventam. Eles não inventam porque gostaram da tua cara ou porque já te conhecem de outro lugar. Porque recebeu o fiscal meio num dia atravessado. Sabe? Eles são os que melhor licenciam. Esse fulano aí, eu me recebeu ruim, então vou deixar o processo dele aqui paradinho. Senta em cima, sim, e senta mesmo. Eu fiz uma pergunta para um advogado se ele achava que juízes julgavam com subjetividade ou que julgavam levando em conta algumas bandeiras. Com tudo isso que a gente falou aqui, tu acha que órgãos reguladores regulam subjetivamente ou depende da bandeira? Ou depende de quem está sendo licenciado? Não, depende de quem está sendo licenciado, com certeza. Porque a gente vê, e aí eu vou citar um exemplo, talvez facilitar. Não são todos, tá? Claro que não. Não são todos, tá? Vou citar um exemplo, por exemplo, que aconteceu. A gente vê um hospital que, no meu ponto de vista, né, se eu fosse prefeito, eu gostaria muito de ter esse hospital implementado no meu município, mas sofreu inúmeros entraves do próprio órgão regulador, seja estadual, seja municipal, e aí a questão política mesmo, é a questão da priorização do prefeito, eu acredito, em querer que essa obra saia e, de fato, buscar os responsáveis. Né? E colocam entraves para que isso aconteça. E, então, quer dizer, tu pega uma coisa que praticamente tu quer, né? Imagina, pensa um hospital, um município lá de, né? Questão de saúde, é privado, mas enfim, tudo que é privado que vai abrir portas para aquela pessoa que usa o SUS. É que eu não consigo entender qual é o problema que o cidadão tem com essa função do público ou privado. Sabe? É porque assim, tá prestando serviço, não importa se é público ou se é privado. Que bom que seja privado, porque aí desonera o cofre público, né? Aí o pessoal que está concursado vai atender outras demandas, né? E tem outras, e muitas, como tem, né? Mas eu não consigo... E daí acontece, por exemplo, um hospital que sofre entrave, uma empresa grande de uma Havan, tá? Não são nomes... acontecem entraves e, sobretudo, se cria um olhar diferenciado, crítico, para determinadas empresas. Sim. E isso tem muito a ver com bandeira também, né? Esse nome que tu citou, por exemplo, tem um segmento da sociedade que não importa se é boa, se é ruim, se vai gerar renda, se não vai. Não quer. Não tem jeito, sabe? Aqui no Sul... a coisa ainda é um pouquinho pior. Eu acho que o pessoal não saiu ainda daquilo do Maragatos de Mango. Sabe? Grêmio, Colorado, sabe? Todo mundo briga. Todo mundo briga muito e não resolve nada, sabe? Vamos falar da área ambiental. Nossa, a gente vai em países aí fora que as APPs são coisas maravilhosas, fomenta o turismo, o cuidado, porque quando tu tem verba, né, que vem do turismo, que vem das empresas privadas, tu consegue cuidar melhor, né? Tu não consegue passar uma pomada no teu filho se não tiver dinheiro para comprar. E geralmente empresas públicas têm déficit, concessões privadas, público-privadas, se faz lucro daquilo, né? Então eu não consigo entender. Aí aqui tudo é uma... que na verdade entra uma questão assim, que onde não há, e nos negócios é assim, né? Todo mundo que faz negócio, ele entende que tem que haver o ganha-ganha, né? Eu vendendo, eu tenho que lucrar, e a pessoa que está comprando tem que receber valor, né? Então é o ganha-ganha. Quando chega na questão do privado com o público, muitas vezes o público não vai ganhar, ele
né? Sim. Não, e muitas vezes também, se ele tem uma bandeira que carrega consigo, ele não quer que o outro ganhe também. Então é um negócio assim que não tem a competitividade, ganha-ganha. Um hospital teria, por exemplo, e ainda assim sofre para se implementar. Uma loja com empregos ainda assim teria, mas aí sofre por questões políticas. Mas, então, se tivesse órgãos reguladores privados que querem lucrar com o licenciamento e tudo mais, haveria o interesse de ganha-ganha, e aí, no meu ponto de vista, há eficiência envolvida, e aí, de fato, se destrava. Olha, tu imagina a polêmica que foi no começo, quando criaram, já que tu falou um nome, eu vou falar outro, o Instituto Floresta lá. E olha o que faz hoje. Sim. O que faz, o que dá, os respiradores, as armas da brigada, enfim. Sim. Né? Que mal tem nisso? Me diz. O pessoal ainda tem uma ideia de que quando é privado, que é alguma fica coisa. longe do pobre. Não, ou é porque você está pegando dinheiro. Sabe? Dinheiro. O rico está querendo ficar mais rico, o pobre não vai ter acesso. Mas isso é separar as classes. Sim. Isso é dividir para conquistar. É dividir para conquistar. Mas que, querendo ou não, e aí entrando na questão política para devagar, mas para explicar, existe um lado político que prega que é o Estado quem emprega. Né? Prega que o Estado é quem vai distribuir a renda, que vai fazer... Quando não, quem gera riqueza é empresário. É empresário. O empresário é que paga imposto, o Estado não a tem pessoa física isso. paga imposto, mas o Estado não fazer gera. um esclarecimento aqui que a gente ouve muito em campanha, né? Que o político diz que vai criar emprego. Como? O político nenhum cria emprego. Não, o político facilita terreno. E aí entra toda essa questão que a gente está falando aqui. Não deixa de trabalhar, não precisa facilitar. Exatamente. Cria cenários favoráveis, né? Cria cenários favoráveis para que essas empresas se implementem e ainda para que as que estão ali não queiram ir embora, que é o que acontece muito. Aqui em Novo Hamburgo aconteceu muito disso. Empresa pulando cerca, indo para a Estância Velha, indo para Campo Bom, instituição de ensino implementando polo em Campo Bom, não em Novo Hamburgo. Por que será? Políticas públicas que vou dizer facilitaram, mas que de certa forma não criaram um terreno fértil para aquelas empresas se implementarem. E aí a gente pega a gente pega o Rio Grande do Sul, que os caras pulam a cerca para Santa Catarina. Sim. O empresário, ele deixa que não quer pagar substituição tributária, e aí se cria uma celeuma de substituição tributária que dá crédito, enfim. Agora até acho que está um pouco mais claro isso, mas a empresa pula a cerca, vai para Santa Catarina, bota o seu CEP lá e deu, e resolve grande parte dos seus problemas. E resolve mesmo. E quem é que perde isso? É a sociedade como um todo, porque o Estado deixa de arrecadar quando perde uma empresa. O município deixa de arrecadar quando perde uma empresa. Infelizmente, é isso. Mas, Vânia, se falou também nos últimos meses aí sobre a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico. Eu vi alguns ganhos, eu vou citar alguns aqui, eu quero que tu dê tua opinião sobre isso. No meu ponto de vista, sendo um privatista, eu acho que o maior ganho foi a abertura do mercado para a competição de empresas privadas. A concorrência. Que quando não tem concorrência se faz qualquer coisa, Exatamente. Tu não tem comparação, se tu não compara, tu não sabe se está certo ou se está errado. Né? Sim. Não, e outra, quando o mercado é só teu, né? Tu bota o preço, tu bota o serviço, tu entrega... Cria as regras, faz tudo, é o que né? é o que tem. É o que tem. E a pergunta que fica, como é que uma empresa que às vezes que é estatal, que detém um monopólio, ainda tem prejuízo? Como é que pode isso? Mas eu nem entro nessa causa porque a empresa pública não tem que ter lucro. Né? Ela tem que ter lucro porque ela vai fazer investimentos também. Exato. Não, mas aí é questão orçamentária, né? Tem previsibilidade orçamentária e tudo mais. O que acontece é deficitária. Exato, mas o que acontece é o quê? Não é aquela deficitária que tem prejuízo, é que ela prevê um orçamento, ela prevê investimentos que são aprovados, né? Sim. E aí quando vai aplicar, ou estimou mal, ou previu mal, para outro lugar. Exatamente. Então o que acontece? Há uma má gestão. E aí o que acontece? A empresa privada, ela não vai ter que ter todo esse amparo de previsão de orçamento. Ela vai poder planejar com mais facilidade, sem previsão orçamentária, os seus investimentos de longo prazo, curto prazo. Então ela consegue, com de fato o que gira, né, o faturamento, se custear e planejar. E consegue demitir quem errar também. Exatamente. Ponto, exatamente.
Esse é o fator principal, né? E esse também é um dos fatores que muita gente não gosta de uma privatização de um segmento desse. Ah, claro, porque tem gente... O seu tá garantido, então... Isso. Não falando dos concursados, porque eu também já fui concursada. Sim. Mas assim, ó, é da pessoa, né? Eu já fui concursada, já fui CC, hoje eu sou empreendedora e trabalho da mesma forma. Sim. Agora tem algumas pessoas que vivem do serviço público. Sim. E aí se vive do serviço público não pode ser a favor da privatização, né? Não tem como. Né? Também atuam, trabalham carregando a sua bandeira. Então, infelizmente, isso. Aquela questão da classe e tal, né? E acaba que se deixa um pouco a eficiência de lado. E eu acho que, assim, Edson, o marco regulatório, tá? Ele não está privatizando, tá? Ele está abrindo, que nem tu disse, ele está abrindo a oportunidade de concorrência, tá? O órgão público também vai poder concorrer. Claro. Só que ele vai ter que ser capaz. Sim. Ele vai ter que... as condições vão ser as mesmas, né? Ele vai ter que ter o corpo técnico necessário, a verba necessária, as negativas necessárias, entendeu? Porque Sim. Agora não. Agora é simplesmente a prefeitura vai lá, pega o saneamento, como daqui da Comusa e vem, né? Sim. Aí a Comusa não tem, aí tem que abrir licitação para contratar esse, contratar aquele, para terceirização. Tá? Sim. Então, para quê? Né? E o setor de saneamento também é um dos gargalos de investimento, né? A gente vê muitas vezes altos investimentos, né? O dinheiro que vem para essas áreas não são poucos. Porém, a gente entra naquela premissa de sempre, que é gasto de uma forma, né? Não é gasto da forma que tem que ser gasto. Às vezes, muito do mesmo do dinheiro acaba se sumindo no meio do caminho. Se sumindo é ótimo. Vamos falar se sumindo. Vamos falar outra coisa. Sim. Mas já no setor privado, né, ele vai fazer, às vezes, investimentos pontuais, que tem que ser feito, nos custos certos, né, e pagando remunerações compatíveis com o mercado. E eu vou tocar num ponto que eu acho que é o mais importante de todos eles. Porque quando a empresa é pública, e muitas vezes administrada pela própria prefeitura, não há o interesse da prefeitura ou do Estado de cobrar eficiência ou de cobrar o certo que tem que ser feito. Enfim, não há o interesse em fiscalizar, porque gera impacto político, gera... Sim. Enfim, é o meu partido, é o meu amigo. Eu não vou falar porque eu estou aqui já indicado, então se for uma empresa privada, vai se cobrar métricas, vai se cobrar foi o que eu disse. Estratégias. Pode demitir, né? Pode demitir. Pode se cobrar cumprimento de contrato. Coisas que no meio público a gente vê isso que existe. Contrato é meio que algo para inglês ver. É um negócio que se coloca ali, mas que a gente sabe que o que se espera às vezes não acontece e muitas das vezes não acontece. Você sabe que eu, por exemplo, participei eu fiz o meio biótico do Parcão, né? E a nossa empresa fez o meio biótico. Não, nós fomos contratados por uma outra empresa que ganhou a licitação e nós fizemos o meio biótico do Parcão. Em algum momento lá, tinha que tirar uma vegetação, nós não tínhamos, não achávamos que era interessante tirar, né? Sim. E aí foi uma coisa que foi tirada sem licenciamento, sem nada, foi passando assim, sabe? E aí tu acha que alguém multou alguém, porque tudo dentro da prefeitura. Sabe? Só para explicar. Quando tudo é dentro do mesmo lugar, e quando tu não pode ser demitido por aquilo que tu fez, então aquilo vai rolando, assim, vai fazendo. Né? E nem na mídia sai. Não. Que também não há interesse. Também. Vânia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter participado do Politizando. Esse é o 4º episódio. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo para que ele chegue em mais pessoas. Lembrando que é um conteúdo que não usa dinheiro de verba pública, não tem interesse partidário, não leva bandeira. Cada pessoa que vem aqui traz consigo a sua bandeira. Enfim, compartilha, curta aqui, ativa o sininho. Ativa o sininho. E todos os nossos convidados não carregam bandeiras, né? Sim. Vêm, dão seus depoimentos da vida atual, da vida real. E querendo ou não, todos eles têm conhecimento de causa, né? São especialistas em suas áreas. Sabem do que estão falando, a gente é apenas um mero perguntador aqui. Exato. E, Vânia, para finalizar, uma mensagem aí para a mulher
que gostaria de entrar na política e sobre o que esperar, talvez, ou dar uma esperança sobre as questões de licenciamento ou questões da tua área. Bom, gente, obrigado por terem me convidado, tá? Adorei estar aqui, podem me chamar quantas vezes quiserem, porque agora perdi o medo. Tava nervosa? Tava nervosa, tá? E assim, ó, política, tá? Vamos falar de política. Eu sei que ninguém quer falar de política, né? Sim. Nós estamos num momento em que ninguém quer nem ouvir falar em política. Querer a gente não quer. Mas a política, e aí eu vou falar, né, para o meu segmento, para a minha classe, não, vou falar para todo mundo, tá? Todo mundo tem que se envolver na política, porque não adianta reclamar. Se tu não fizer nada para mudar, porque as pessoas dizem assim, não muda. Muda. Mas não é muda hoje, não muda amanhã, tá? O sistema está todo errado. Sim. E se a gente não conseguir começar a intervir, a participar para tentar mudar, vai continuar sempre errado. Vai continuar com nossos filhos, nossos netos. É uma coisa que a gente sempre fala, né? As cadeiras vão estar sempre ocupadas. Lá, né? Sempre lá. Se a pessoa que tem uma se boa índole, se a mulher não se dispor a concorrer àquela cadeira ou a ocupar aquela cadeira, né? Ela vai ser ocupada por uma outra pessoa. É que a mulher tem que pensar assim, ó, ela tem mesmo que pensar assim, ó. Parar de dizer que, porque eu sou mulher, eu ganho menos. Porque... Não, tu tem que ser capaz. Tu tem que ser igual. Independente se tu é mulher, se tu é homem, se tu tem outra opção sexual, tu tem que ser profissional. Isso é mérito. Isso. Se tu é um bom profissional, não importa que segmento, que bandeira tu carrega, sabe? E eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a parar de se dividir, tá? Porque nós estamos voltando lá atrás. Antigamente tinham tribos, né? E de repente todo mundo se juntou e o mundo ficou civilizado, caminhando para um lugar bom. E de repente, né, veio uma tribo e começou a dividir todo mundo de novo, sabe? Sim. Criar núcleos de novo. É aquilo, né? É um princípio básico. Dividir para conquistar. Para conquistar, isso é normal, tá? Mas falar assim, ó, que política não é toda de ruim, tá? Política tá na comida que tu põe na mesa, política tá no sabão em pó que tu usa na máquina de lavar, tá na calçada que tu pisa, no brinquedo do teu filho. Então não adianta a mulher dizer que não gosta de política porque ela já participa da política. Ela só não sabe. Sim. Tá? Então ela pode sim fazer a diferença. E quanto ao meio ambiente, né, meninos, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é cuidar do meio ambiente, é cuidar das pessoas que vivem nele, né? Sim. Porque o meio ambiente equilibrado é um meio ambiente inteiro, todo mundo já sabe, né? Artigo 225. Isso, aí, tá? Mas principalmente o meio ambiente não pode entravar o crescimento econômico. Não pode e não deve, tá? E não é, o crescimento econômico não quer dizer que essa cidade vai crescer, ela vai poluir, não. Porque se ela tiver uma política ambiental boa, consolidada, com fiscalização, tá? A cidade vai crescer e ser sustentável, tá? E aí nós vamos parar, né? De ver que é a questão de investimento, né? Sim. Porque tu vê a gurizada com o celular novinho na mão brincando no esgoto, né? Chega a ser uma coisa, né? É um contraste, né? Então assim, ó, vamos cuidar, porque assim, ó, nós estamos vivendo uma pandemia. E agora, o que eu vou falar agora é o que eu sinto, tá? Nós estamos vivendo uma pandemia. A primeira, né, que a gente está vivendo nessa época, né? Mas pode ser que venham outras. Com certeza. Não é a primeira, não vai ser. E se a gente tivesse saneamento básico, se a gente tivesse uma condição de higiene melhor, tá? Não digo que ela não viria, mas digo pela nossa resposta, a nossa imunidade, a nossa resposta a esse vírus seria melhor também. Tá? Porque passa por tudo, a nossa alimentação é contaminada, a água que a gente bebe é contaminada. Então assim, a gente tem que cuidar disso. Sim. Porque se a gente não cuidar disso, as crianças, antigamente morriam muito mais crianças, hoje a medicina está muito avançada, mas o SUS atende muita gente com dor de barriga, com diarreia, com virose. Não, morre anualmente. Pois é, isso vem do que, gente? Gripes, falta de saneamento básico. Exatamente. Tá?
Então, eu acho que isso é bem importante. Independente de ficar pensando o que é público, o que é privado, vamos pensar em trabalhar primeiro. Trabalhar para erguer o país, trabalhar para levantar. Para receber serviços de qualidade. Isso aí, para receber serviços de qualidade, independente de quem vem. Independente se é Maragato, se é Chimano, independente se é Grêmio, se é Colorado, entendeu? Vamos juntos, tudo é Brasil, né? Sim, então, verdade. vamos lá. Pensar todos com uma cabeça só. É isso aí, tá? Muito obrigada, gente. Obrigado, nós agradecemos. Obrigado, Vânia. Obrigado, Juliano. Obrigado a quem nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo e curtir aí, se inscrever no canal aqui do YouTube. A gente ainda não bateu a meta de 100 inscritos que a gente está tentando ali. É pouquinho, né? Mas é a nossa primeira meta. Para nós é muito. Para nós é muito. Obrigado. Até mais.